A questão 19. Eu dei essa figura e pedi para provar que essa medida x, que está aqui em vermelho, a distância desse ponto até essa circunferência é 2 raio pequeno ao quadrado dividido pelo raio grande menos o raio pequeno. E prove que o seno do ângulo θ é a diferença dos raios dividido pela soma dos raios. Então nós vamos provar isso como? Utilizando semelhança de triângulos. Veja lá. Aqui é raio. Aqui também é raio. R e R pequeno. Então, você tem aí dois triângulos retângulos semelhantes. Esse triângulo pequeno e esse triângulo grande. Eles são semelhantes. Eles têm um ângulo comum. Esse ângulo é congruente com esse ângulo é congruente com esse, que é 90 graus. Eles têm os três ângulos internos congruentes, eles são triângulos semelhantes. E por causa disso, os lados são proporcionais. Então, observa bem. O triângulo pequeno, aqui é R pequeno também. Então, esse triângulo menor, a hipotenusa dele mede quanto? Mede x mais R. E o grande, a hipotenusa dele mede x mais 2R mais R grande. Certo? E o que é? E esse lado, R minúsculo, é do menor, R maiúsculo é o lado oposto, né? Cateto oposto a um ângulo θ, tá vendo? Então nós vamos escrever assim, ó, a hipotenusa do pequeno está para a hipotenusa do grande, assim como esse cateto está para esse cateto. Tá bom? Então vamos escrever lá. O que nós vamos escrever? X mais R está para x mais 2R mais R então x mais R está para x mais 2R pequeno mais R maiúsculo, assim como R pequeno está para R grande. Vê aí a proporção, se não é isso. X mais R está lá, está para x mais 2R mais R grande, está lá, assim como R pequeno está para R grande, os outros dois lados. Então, dessa proporção, nós vamos tirar então aquela relação de x. Então vai ficar assim, ó, R vezes x, Rx mais R grande vezes R pequeno é igual x vezes R, Rx mais 2R pequeno vezes R pequeno, dá 2R ao quadrado, mais R grande vezes R pequeno. Aqui você tem R grande, R vezes R pequeno, R grande e R pequeno. Se você passar um deles para o outro mesmo, vai anular, né? RR menos RR. Então agora nós vamos isolar x. Ó, R grande x menos R pequeno x, que vai passar para o primeiro membro subtraindo, é igual a 2R ao quadrado. Aqui colocamos o x em evidência. Rx dividido por x dá R grande. R pequeno x dividido por x dá R pequeno. Isso aqui é igual a 2R ao quadrado. Então, a gente deduz o quê? Que o x é o quê? 2R ao quadrado, 2R pequeno ao quadrado dividido pela diferença dos dois raios. A formulazinha aí. 2R ao quadrado dividido pela diferença dos raios. Esse é o valor de x. Sempre que for um desenho igual a esse, tá vendo? Duas circunferências tangentes externamente, com raios diferentes. A reta tangente
com a reta que passa pelo centro delas, forma esses triângulos e forma esse ângulo θ. Agora, o segundo, provar que o seno de θ é a diferença dos raios dividido pela soma. Então, no caso do seno de θ, seno de θ é igual, vamos olhar a figura de novo. O ângulo θ está aqui, o seno de θ é o quê? O cateto oposto dividido pela hipotenusa. Ou seja, R pequeno dividido por x mais R. Seno de θ é igual R pequeno dividido por x mais R. Mas o x nós acabamos de deduzir aqui. Então isso aqui vai ficar o quê? Vai ficar R dividido por x. X é essa fração aqui, ou seja, 2R ao quadrado sobre a diferença dos raios, mais o quê? Mais R pequeno. Fazendo essa continha do denominador, como é que fica isso? Ó, numerador. R pequeno é a diferença dos raios vezes R, vai ficar RR. Bom, vai ficar 2R2 mais R vezes R menos R ao quadrado. Isso dividido por quanto? Dividido pela diferença dos raios. Agora, o que é dividir pela fração? Multiplicar pelo inverso. Então, a diferença dos raios passa para cima o quê? Multiplicando lá em cima, ó. E aqui no meio ficou 2R ao quadrado menos R ao quadrado. Então ficou assim, R grande e R pequeno, 2R ao quadrado menos R ao quadrado é o quê? É mais R ao quadrado, não é? 2R2 menos R2, né? R. Então aqui embaixo agora você coloca o R pequeno em evidência. Isso vai ficar assim, ó. R multiplica a diferença dos raios, R pequeno em evidência, vai ficar R grande mais R pequeno, não é verdade? Fazendo a fatoração. Aqui a multiplicação eu posso cancelar R, não é? E é claro que o R nunca vai ser zero, né? Não vamos ter uma circunferência de raio zero para ficar zero sobre zero, né? Conclusão. Diferença dos raios dividido pela soma dos raios. Isso aí é o que? É o valor de seno de θ, seno daquele ângulo. Beleza? Essas duas fórmulas podem ser úteis, né? Em algum problema aí que apareça um desenho igual aquele que eu mostrei. Duas circunferências tangentes entre si, tangentes externamente, raios diferentes, a reta tangente forma com a reta que passa pelos centros, essas relações aí, beleza? Então é isso por enquanto, fique com Deus, tchau, tchau.